Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da HIT. As atenções do mundo estão voltadas para o Afeganistão. Depois de gastar mais de 3 trilhões de dólares para se vingar do atentado às Torres Gêmeas quase 20 anos atrás, os Estados Unidos baixaram as armas e deixaram o país de portas abertas para a volta do grupo radical islâmico Talibã. Nem o gasto de quase 90 bilhões de dólares em treinamentos das forças locais deu resultado. A palavra Talibã significa estudantes na língua pashto. O grupo surgiu em 1994, quando o Afeganistão estava em guerra contra a União Soviética e o regime comunista. Alguns jovens se refugiaram no Paquistão, onde passaram a estudar e o movimento foi criado. A primeira coisa que a gente tem que entender do Talibã é que ele é um grupo extremista, mas ele não se volta para o exterior, como outros grupos que normalmente fazem atentados terroristas fora, né, na Europa. O Talibã, normalmente, os ataques dele se resumem àquela região e ele tem um nascimento, diferentemente dos outros grupos também, no Afeganistão. O Talibã da época, da década de 90, início dos anos 2000, era menos organizado do que hoje. Era um grupo sem uma liderança consolidada. Mas nos últimos 20 anos, houve uma espécie de construção de califado, por mais que eles não usem esse nome, mas passaram a ter uma liderança terrena, que também é espiritual e que também é política e militar. De forma que agora é bem mais provável que haja coerência, uniformidade de aplicação dessa lei em todas as áreas que eles governaram. A principal marca do grupo foi a defesa de uma interpretação rígida da lei islâmica, uma ideologia que é radicalmente contrária ao modo de vida ocidental, incluindo a proibição de vídeos, livros e até roupas. As mulheres não podem trabalhar e nem frequentar escolas. E os crimes e atos de insubordinação são punidos com execução pública. Hoje, a gente teme muito, por causa dessa concentração e organização, que haja uma uniformização de aplicação e, portanto, um volume de violação dos direitos humanos muito maior. Em 1994, o grupo começou uma ofensiva militar no país. E 2 anos depois, o Talibã conquistou a cidade de Cabul pela primeira vez. O domínio no território durou 5 anos, até que os Estados Unidos realizaram uma série de bombardeios como resposta aos atentados de 11 de setembro. As suspeitas eram de que o Talibã dava abrigo a Osama Bin Laden. Ao longo de 2 décadas, os Estados Unidos enviaram 98 mil militares para o Afeganistão e investiram mais de 83 bilhões de dólares para manter o controle do país. Mas o ex-presidente Donald Trump decidiu retirar as tropas do país e um acordo de paz foi assinado com o Talibã. Em abril desse ano, o atual presidente Joe Biden confirmou a retirada do exército norte-americano e pouco tempo depois começaram as manobras do grupo extremista. Ao longo do tempo, os governos norte-americanos, governo Bush, depois governo Barack Obama e o governo Trump já tinham como promessas a redução e futuramente a saída das tropas norte-americanas do território afegão. O próprio Biden, na sua campanha, dizia que 4 já eram, né? Ele seria o 4º presidente ainda a ter participação de tropas norte-americanas em território afegão, e ele não deixaria isso para um 5º presidente. O Afeganistão, ele tem uma infraestrutura muito precária. Ela ainda é uma sociedade, podemos dizer, porque eles dizem isso, tribal, de vilas. E, em especial, isso está associado a famílias, vínculos sanguíneos. Portanto, uma unidade nacional é conhecida há muito tempo de ser difícil. Disse até que o Afeganistão é o destruidor de impérios. Roma não conseguiu ocupar e dominar e mudar a sociedade afegã. O Reino Unido não conseguiu na metade de 1800. A União Soviética, na sequência, 1980, e os Estados Unidos agora nos anos 2000. Segundo os especialistas, é improvável que aconteça uma nova intervenção internacional no Afeganistão. E o principal motivo é que a pandemia da Covid-19 abalou a economia de vários países.
Por outro lado, a grande preocupação é que também não há garantias de que o Talibã vai respeitar o acordo internacional e garantir os direitos humanos da população local. O que esperar agora? Qual que é o impacto que esse evento vai ter na política mundial? Primeiro, internamente, vai se estabelecer uma perseguição a várias pessoas que mantinham relações, seja com a União Europeia, seja com a OTAN, seja com as Nações Unidas, seja com as tropas norte-americanas, e a ameaça à segurança ela passa a acender um sinal vermelho aí para, eventualmente, para alguns alvos na região e, principalmente, para mim, representa, de certa forma, a derrota da estratégia do combate ao terror que foi liderada pelos Estados Unidos na região. Mais de 8 milhões de empresas estão inadimplentes com a União. E para ajudar os empreendedores a encontrar a melhor forma de negociar e quitar as dívidas, o Sebrae está dando uma forcinha, olha só. Segundo a Receita Federal, 8 milhões de empresas estão inadimplentes no Brasil. Até julho deste ano, o saldo devedor destes CNPJs ultrapassou 121 bilhões de reais. Isso sem contar os débitos que já foram enviados à dívida ativa e são administrados pela Procuradoria-Geral da Receita. Para ajudar os empreendedores que estão endividados a encontrar a melhor forma de negociar os débitos, o Sebrae criou uma página dedicada a explicar cada um dos programas abertos pelo governo federal que oportunizam a regularização de dívidas. O governo federal tem alterado o modelo de renegociação das dívidas tributárias junto aos empresários. Se antes o modelo era baseado em leis específicas que definiam critérios de renegociação, condições e tudo mais, hoje a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem feito um portal chamado Regularize, onde disponibiliza todas as condições de forma fácil, uma linguagem simples e de forma totalmente automatizada. O empresário local entra no portal e já identifica quais são as condições adequadas para a sua situação. É para isso que o Sebrae fez uma página no portal do Sebrae chamada para renegociação de dívidas, onde ele orienta os empresários sobre as vantagens desse acesso, qual o passo a passo para ele poder renegociar suas dívidas junto à Fazenda Nacional e também conecta com o nosso portfólio de soluções, onde ele vai ter lives com especialistas explicando as possibilidades de renegociação, conteúdos disponíveis para serem baixados e consumidos. Ele identifica o melhor ponto e canal de atendimento, seja um ponto de atendimento presencial, central de relacionamento com o cliente, nosso fale com o especialista, para que ele busque orientações mais específicas, caso ele tenha alguma dúvida, ou até mesmo acessar nossos cursos, em especial os cursos de gestão financeira, que permitam com que ele entenda melhor quais são os ganhos que ele tem ao recapitalizar a sua empresa e estabelecer um novo modelo de gestão para o seu negócio. A maioria dos programas de negociação de débitos tem prazos definidos, então é importante ficar atento. Para o contencioso tributário, modalidade em que o contribuinte pode negociar débitos em discussão administrativa ou judicial acerca do pagamento de participação de lucro a empregados e diretores, o prazo de adesão é até o fim deste mês, dia 31 de agosto. Também tem o programa de retomada fiscal, com várias ações para pequenos e grandes empresários, além da transação para o setor de eventos, que deve ajudar a reduzir o endividamento de empresas do segmento de eventos impactado pela pandemia. Neste programa, podem participar micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais. O parcelamento dos débitos poderá ser feito em até 145 meses para débitos não previdenciários e 60 meses para débitos previdenciários. Os descontos podem chegar até 100% nos juros e multas. O prazo de adesão é até o dia 26 de novembro. Caso algum empresário, algum empreendedor tenha mais dúvidas, queira conhecer, basta acessar www.sebrae.com.br. No mês passado, o número de famílias endividadas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bateu novo recorde. A alta é de 1,7% na comparação com o mês de junho. O indicativo registrou que a renda menor leva à contratação de crédito e, consequentemente, ao endividamento.
A pesquisa da FEComércio aponta que no estado 65% das famílias estão endividadas. Apesar de um número alto, é menor que a média nacional, que registra 71,4%. Os dados são de julho. A grande questão é que entre os endividados há aqueles que pagam as contas em dia e os que estão inadimplentes. Neste caso, Mato Grosso do Sul tem índice pior que o nacional. 33,4% das famílias sul-mato-grossenses estão com contas em atraso. E esse percentual é superior à média nacional e está num histórico aí já de 12 meses desse percentual acima da média nacional. Outro dado preocupante, o percentual de pessoas que disseram não ter condições de pagar as contas em Mato Grosso do Sul está em 16,3%, bem acima da média nacional, que é de 10,9%. Quanto aos dados nacionais de julho, os números são um recorde de endividados desde 2010, quando o índice começou a ser divulgado. A alta foi de 1,7% em comparação ao mês anterior e de 4% em relação a julho do ano passado. Os números são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A principal dívida das famílias é com o cartão de crédito, que atinge 82,7% dos endividados. Carnês de lojas vem em seguida, com 18%. Crédito pessoal e financiamento da casa própria aparecem em terceiro e quarto, com 9,8% e 9,7%, respectivamente. É importante renegociar dívidas, deixar de pagar juros de cartão de crédito, de cheque especial, ou pagar juros menores quando parcelado, feito uma renegociação, para que nos próximos meses aí, que é em outubro, que é o mês de comemoração do Dia das Crianças, em dezembro, Natal, essas famílias estejam mais organizadas e possam aí voltar ao poder de compra de uma forma mais tranquila. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, oferece 19 cursos de capacitação de educação financeira e relações de consumo. As inscrições estão abertas até amanhã. 19 cursos de capacitação nas áreas de Direito do Consumidor e Educação Financeira estão com inscrições abertas até o dia 23 de agosto. Qualquer pessoa que tenha mais de 16 anos pode se matricular. Tudo é feito pela internet no site da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Após a conclusão do curso, os participantes receberão um certificado emitido pela UNB, Universidade de Brasília. Quem já fez o curso recomenda. Também pude perceber que existem formas, de fechar bons acordos com o banco, com cartão de crédito e que pagar, as nossas faturas em dias também é muito importante. Então, hoje, o curso ele é muito importante porque realmente ele mudou a minha relação com o dinheiro, a minha relação como eu invisto o meu dinheiro também. Ele tem sido muito útil e eu tenho percebido que na questão do orçamento familiar mudou bastante. Meu marido, inclusive, tem me elogiado porque eu tenho usado o aprendizado que eu tive durante o curso dentro da minha casa. E nós podemos ter acesso a aprendizagens que nós não tivemos a oportunidade de tê-las na nossa educação básica. Os cursos são oferecidos pela plataforma virtual da Escola Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é capacitar os participantes para lidar melhor com o dinheiro e com as relações de consumo. Destaque para as aulas de educação financeira que ajudam a organizar as contas domésticas. Eu aprendi muitas coisas nessa trilha, formada por 3 módulos. Eu aprendi primeiro que é muito importante organizar as nossas despesas, dividindo em despesas fixas, variáveis e as eventuais. Além disso, também é muito importante ter uma boa relação com o nosso dinheiro, E que as questões emocionais impactam muito nos nossos gastos. Pude perceber que várias compras que eu fazia eram mais voltadas por questões emocionais do que por necessidade. Entre as capacitações oferecidas estão práticas abusivas, consumo seguro e saúde e elaboração de projetos.
Nós temos 19 cursos sendo ofertados, são cursos gratuitos, cursos que podem ser realizados à distância, que têm certificado também da Universidade de Brasília, cursos que vão desde o básico da proteção e defesa do consumidor, que também tratam de práticas abusivas, de planejamento orçamentário. Então eu convido vocês, porque existem ali cursos voltados para a educação financeira e cursos que estão voltados para justamente tanto os consumidores entenderem seus direitos e deveres e os fornecedores também aprenderem melhor como atender os consumidores, sabendo garantir os direitos dos consumidores. Então conheçam os cursos da nossa escola, façam suas inscrições. Nós já tivemos mais de 20 mil inscritos no início deste ano, queremos ter muito mais ao longo deste ano de 2021. No primeiro semestre do ano, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor matriculou 27 mil pessoas. Novas capacitações são oferecidas periodicamente. Basta acessar o site para acompanhar. E agora vamos falar sobre e-commerce. Você vai saber como a pandemia mexeu com a estrutura dos negócios e as vendas no varejo passaram a ser feitas quase todas no ambiente virtual. Uma mudança de comportamento que exigiu outros setores da economia a se adequarem também para atender a nova demanda. As vendas online explodiram na pandemia. Esse aumento trouxe grandes desafios para as empresas que atuam no ramo de logística, principalmente para entregar grandes volumes de encomendas dentro do prazo. Essa empresa de transporte, com mais de 50 funcionários, entrega por dia mais de 1.000 produtos comprados pelo sistema e-commerce. O volume é tão grande que a transportadora precisou terceirizar parte das entregas. A gente passa para um pessoal que já atende a gente e eles vão e finalizam essas entregas, porque se ficar só conosco, o número de pessoas teria que ser muito grande, né? E veículo também, né? Porque demanda muito. Hoje, para você fazer 50 entregas, talvez um veículo conseguiria fazer 50. Se você tem 1.000 entregas, você teria que ter 20 veículos na rua atendendo, né? O empresário lembra que a segurança e a pontualidade das entregas são os itens mais exigidos de quem se propõe a fazer esse tipo de trabalho. A partir do momento que a mercadoria chegou aqui para nós, por exemplo, o nosso sistema, no momento que eu dou chegada no veículo aqui, ele já dispara um e-mail para todos os clientes que a mercadoria dele chegou no destino que é a unidade Dourados, por exemplo. Aí ele vai falar que chegou aqui. Aí o cliente já tem uma informação que a mercadoria está a caminho, né? E o que mais impacta nisso é prazo de entrega, né? Porque hoje a gente trabalha com prazo de 3 a 4 dias para entregar a mercadoria do cliente, né? Então ela chegando para mim hoje aqui, eu tenho mais 2 dias para finalizar essa entrega. E hoje o volume é muito grande, né? A gente chega a receber 1.000 entregas dias aqui, 1.000 e poucas entregas, né? Então, se você for analisar, para você fazer 1.000 entregas, são 1.000 endereços diferentes, né? A pandemia também fez com que o Sistema Brasileiro de Correios passasse por adequações urgentes e fizesse a contratação de pessoal. O Correio tem 24 mil veículos próprios. 24 mil. Nós temos 4.500 caminhões terceirizados, 12 aviões, isso tudo dá, por dia, nós rodamos em todo o Brasil 1.200.000 quilômetros. Isso daria para fazer 32 voltas na Terra. E para os veículos poderem trafegar, para a gente poder entregar, a gente precisou também trazer novos entregadores terceirizados, né? Porque além do grupo de risco, que são os carteiros que ficaram em casa, por ter mais de 60 anos ou comorbidade, a gente também internalizou mão de obra terceirizada para a última milha. A última milha é aquela parte que a gente entrega a encomenda na residência. Esse especialista diz que o crescimento das vendas online mexeu com vários ramos da economia. Os setores de logística e transporte foram os mais impactados. A influência da pandemia foi tão grande que em menos de 2 anos, o e-commerce cresceu no Brasil mais de 100%. Para você atender a essa nova, não diria nova economia, mas essa nova forma de negociação, para que os produtos cheguem ao consumidor final, você imagina as diversas cadeias da economia que está passando, principalmente logística, né? Logística de transporte rodoviário, aqui na cidade, os entregadores, motoentregadores, você tem a questão de marketing, você tem
a área da informática, ou seja, ele nessa área específica ele criou vários empregos, várias necessidades, ou como diríamos na economia, várias demandas. Tão importante quanto vender através de lojas e plataformas virtuais é garantir que o produto chegue até o consumidor em perfeito estado e no tempo certo. E esse é, sem dúvida, o grande desafio do momento, não só do Brasil, mas de muitos países. E você vai ver ainda nesta edição. A artesã empreende com uma arte milenar japonesa, o amigurumi. E ainda, o consumo de ovos aumenta no Brasil e o conceito das galinhas felizes ganha mercado no país. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! O consumo de ovos no país está aumentando sem parar. E o que não falta é explicação para que uma das mais famosas misturas do brasileiro ganhe espaço no prato. Crise provocada pelo coronavírus, alta do preço da carne e agora também do frango. O bom é que está surgindo uma novidade neste mercado. É o conceito das galinhas felizes. Olha só. A cada segundo, o tempo que levamos para piscar os olhos, são produzidos 1.300 ovos de galinha em nosso país. Com este ritmo frenético, foram 4 bilhões de dúzias no ano passado, uma alta de 3% em relação a 2019. São Paulo é o líder da produção nacional, seguido pelo Paraná e Espírito Santo. Um dos motivos de ter crescido tanto esse consumo é justamente pelo valor nutricional do ovo, né? Então ele é bem rico, tanto em proteína como vitaminas, minerais, então e ainda tendo baixo custo, né, comparado com a carne, então ele é uma troca assim justa. O brasileiro nunca consumiu tantos ovos. 2020 foi recorde, cerca de 251 ovos por pessoa ao ano. Há 20 anos, o consumo era de 98 ovos. Cerca de 10 anos atrás, estima-se que o consumo era de 148 ovos por pessoa ao ano. Além da perda de renda provocada pela Covid-19, o que justifica esse cenário é a disparada do preço de vários tipos de carne. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo no Brasil é o mais baixo nos últimos 25 anos. Quando a cotação do dólar sobe, os frigoríficos aumentam as exportações. E quando isso acontece, as cotações sobem para o público interno, o contrário do mercado de ovos. Ele ainda engatinha, né, nessa quesito exportação de ovos. Quando comparado à carne de frango, que é amplamente, quase metade do que a gente produz é exportado, os ovos ele não chega a 0,5% de exportação. Agora surgiu uma previsão nada agradável. O preço do ovo de galinha, que já foi reajustado em consequência da maior procura, deverá subir mais 8% até o fim do ano. Mais uma vez, por causa do dólar. Tem uma previsão de aumento, sim, pelo fato da gente ser muito dependente dos grãos, né, do mercado de grãos, do mercado do milho e da soja. E a gente vê essa tendência aí dessas commodities explodindo, né, no Brasil e no mercado mundial. E é neste cenário que surge uma novidade no mercado. O modelo tradicional de produção está perdendo espaço. O sistema que dispensa e rejeita qualquer tipo de confinamento em gaiolas começou a merecer atenção no Brasil. O ovo convencional, a galinha é criada em gaiolas. Então ela nasce, produz a vida inteira e morre dentro daquelas gaiolas. O sistema que dispensa e rejeita qualquer tipo de confinamento em gaiolas começou a merecer atenção no Brasil. O conceito é chamado de galinhas felizes. Elas ficam a manhã inteira pastando, comendo folhinha, comendo alguma fruta, às vezes verdura que a gente fornece para elas. Quando ela tem a sensação que ela vai botar ovo, ela volta aqui para o galinheiro, sobe no ninho, bota o ovo e sai novamente para pastar. A gente recolhe esses ovos e então elas têm esse caminho livre de entrar e sair do aviário da maneira como ela quiser. Os consumidores estão ficando mais exigentes com relação à escolha de mercadorias provenientes de criações com bem-estar animal. Além deles,
ONGs e grandes redes de restaurantes estão direcionando o foco para produtos gerados com empatia e um manejo mais responsável. A gente sabe que uma produtividade de uma ave que é criada livre, hoje, ela é um pouco abaixo de uma galinha criada no modelo convencional. Então, esse é o grande desafio da nutrição hoje, é a gente conseguir melhorar esses parâmetros, melhorar esses índices aí nutricionais desse tipo de criação, porque são modelos de criação que vieram para ficar. Vieram para ficar porque existe espaço no exterior. Não é apenas a Europa que está investindo na melhor qualidade dos ovos na alimentação. Inclusive, a exportação do produto aumentou cerca de 143%. É por isso que a HSI, uma organização que trabalha pelo fim da criação de galinhas em gaiolas, calcula que mais de 50 empresas brasileiras já anunciaram investimentos nos ovos produzidos pelas galinhas felizes. Isso realmente pode interferir na qualidade do ovo? Sim, porque as de granja normalmente têm uma alimentação, né, um pouco mais, a questão do agrotóxico, né, muito mais, às vezes até antibióticos ou substâncias químicas, então não são legais. Quando ela é criada solta e com uma alimentação mais natural, a galinha, esse ovo ele fica mais rico nutricionalmente, né, e sem aditivo químico que prejudica a absorção dos nutrientes. Então, a indicação é sempre o mais... Se a gente conseguir um ovo, por exemplo, caipira e orgânico, seria, né, assim, o ideal pela questão da alimentação da galinha, por ter esse controle, né? Então, é mais indicado. Isso faz diferença, sim. O número de animais silvestres resgatados no perímetro urbano aumentou. Isso significa que a população está mais consciente em relação à preservação ambiental. Vamos conferir. Em Naviraí, um porco do mato parou a vacinação contra a Covid até ser resgatado pela Polícia Militar Ambiental dentro do polo de imunização da cidade. Na capital, uma cascavel de aproximadamente 1,5 metro de comprimento foi capturada no pátio de uma empresa de cerâmica. Em Maracaju, uma anta adulta com cerca de 200 quilos caiu na piscina de um clube. E este filhote de veado, coisa mais bonitinha, invadiu uma residência na cidade de Guia Lopes e foi capturado pela PMA. No primeiro semestre deste ano, foram resgatados 1.337 animais silvestres nos perímetros urbanos. No mesmo período do ano passado, foram capturados 843 animais. Normalmente, eles são trazidos aqui, para o CRAS da capital. Para a PMA, esse aumento se deve à conscientização da população. Antigamente, as pessoas deparavam com uma cobra, com gambá, e eles matavam esses animais. Hoje, não. Com a conscientização ambiental, eles chamam a Polícia Militar Ambiental, que vai até o local e faz o resgate desses animais, diminuindo o risco ao animal e às pessoas também. Entre cobras, tucanos, lontras, macacos e outros animais silvestres, segundo o tenente da Polícia Militar Ambiental, o gambá é o campeão dos resgates em residências. O gambazinho é muito importante, ele é predador da cobra, do escorpião. Então, como ele é o predador, ele acaba diminuindo a população dessas zoonoses, né? Então, hoje, praticamente, nós temos uma proliferação de escorpiões na cidade. E o gambá, ele acaba nos ajudando a diminuir essa quantidade, superpopulação de escorpiões. Ao se deparar com um animal silvestre, a orientação para a população é ligar para a PMA. Mas se for uma espécie que não oferece risco, o bicho pode ser entregue diretamente no CRAS. Não deixem dentro da caixinha, não. Se for possível, tragam diretamente para o CRAS, porque muitas vezes, com o tempo, você deixando ele dentro da caixa, ele pode ficar estressado e vir a óbito. Então, traga diretamente para o CRAS, se caso não tiver uma viatura disponível para buscá-lo. A anta resgatada na piscina do clube, em Maracaju, já foi solta na natureza, assim como a lontra que invadiu a casa em Mundo Novo e muitos outros animais. Nós temos que conviver com muita harmonia, né, com o meio ambiente em geral, com as árvores, com os animais. E, queira ou não, todos nós que nos deparamos com um coatizinho, com uma capivara, com a anta, nós ficamos admirados, né? São animais maravilhosos, a natureza é maravilhosa, né?
Para resgatar e valorizar a identidade da mulher negra, uma oficina reuniu várias mulheres para trocar experiências sobre as formas de trançar os cabelos. Vamos ver. Trançar os cabelos não é apenas técnica ou um penteado diferente. As tranças são carregadas de significados. As tranças, elas têm um papel 3.000 anos antes de Cristo. Na antiga África, elas eram usadas para identificar reis, rainhas, posições sociais, tribos, né, a religião, né? Então, para a gente hoje, que não temos essa questão de divisão de tribo e isso e aquilo, é uma questão de valorização e pertencimento. Ela explica que os escravos utilizavam as tranças tipo nagô para manter a comunicação dentro de um grupo nas tentativas de fuga. Essas tranças eram feitas nas cabeças, mas as formas dos desenhos é que traziam os entroncamentos, né, as curvas onde eles teriam que passar, determinado córrego, riacho, né, eram todos sinalizados ali na trança. As pessoas que viam fora, né, da comunidade da tribo, da senzala, imaginavam que seria apenas desenhos, mas não tinham a noção de que aquilo era uma rota de fuga, que era um mapa traçando a fuga para os quilombos. Mara é servidora pública. Há 20 anos, aprendeu diferentes formas de entrelaçar os cabelos. Faz questão de ensinar outras pessoas a arte das tranças, principalmente para contribuir com o empoderamento das mulheres. Não precisa eu estar de cabelo liso, não precisa eu usar o método que a sociedade impõe, mas eu me aceitar enquanto pessoa, enquanto negra, enquanto quilombola, com o meu estereótipo. Quando a gente fala de tranças, a gente fala de vida, a gente fala de valor, a gente fala de sentimento, a gente fala de ancestralidade, porque vai mais do que você aprender ali na prática, mas é uma experiência de vida que a gente procura fazer aí uma retomada da nossa ancestralidade para a nossa atualidade. A oficina Entrelaçando os Saberes vai muito além da estética. Ela tem o objetivo de resgatar a história, valorizar a identidade e, além disso, restabelecer os vínculos familiares. A mãe estar cuidando da filha, um momento íntimo, né, em que elas trocavam experiências e uma cuidava da outra. Então, é um conhecimento passado por gerações, né, que traz, né, toda a ancestralidade e esse vínculo materno que se tem entre mãe, filha, avó, tias, que foi se perdendo ao longo do tempo e acaba sendo, na verdade, um comércio, né, e perde o vínculo afetivo através das tranças. Você já ouviu falar em amigurumi? Aos poucos, essa arte japonesa está ficando cada vez mais conhecida e é usada por uma artesã para empreender. Olha só. A técnica é milenar. Ponto a ponto, a arte vai ganhando forma. Enfeites, chaveiros, imagens. Tudo pode ser feito através dos pontos de crochê. O amigurumi é uma arte japonesa de criar bonecos de crochê ou até mesmo de tricô. Uma característica bem interessante nesta arte é que alguns personagens produzidos não têm boca, justamente para não emitir nenhum tipo de emoção, para você colocar o que desejar na peça. Há 2 anos, depois de muitas pesquisas, cursos online, a Tami resolveu investir pesado nos amigurumis. Mas, além disso, ela também fabrica peças das mais diversas em crochê. E a pandemia foi o start para transformar a vida da Tami, que é formada em análise de sistemas. Hoje, o hobby virou trabalho. Foi da necessidade de estar empreendendo em casa, né? Depois que eu tive meu filho, mas antes era mais um hobby. Mas depois que eu saí do meu último emprego formal, eu descobri logo em seguida que eu estava grávida, né? Eu sempre tive a vontade de investir no artesanato, coisa que eu sempre gostei de fazer. E foi a partir daí que eu comecei a levar a sério como empreendimento mesmo. E já estão aí há 3 anos. Uma vez eu precisei fazer uma encomenda de paninho para bebê, né, bordado, e eu não sabia costurar.
para fazer o acabamentinho, né? Pôr fita, essas coisas. Eu falei, o que eu posso fazer? Vou fazer crochê, de novo. Aí eu fui pesquisar, porque quando eu comecei a fazer não tinha internet, nada, né? E eu resolvi pesquisar, ver o que tinha na internet. Aí foi onde eu vi pela primeira vez os amigurumis, né? Que na época, acho que o primeiro que eu fiz até era um chaveirinho de coração, e aquilo me encantou, né? Porque colorido, representando figuras, desenhos, né? Daí eu não parei mais. Ela ainda conta que viu no ofício uma forma de ajudar outras pessoas. A artesã aproveita a oportunidade para passar conhecimento para mulheres através de uma rede de apoio. Para quem está começando, para quem faz tudo sozinho, é muito difícil às vezes você entrar nesse mercado comercial, às vezes sem uma formação, uma orientação de onde precisa ir, de onde precisa buscar informação, né? E eu encontrei essa acolhida nesse grupo, porque ali, como tem mães de vários segmentos, de vários tamanhos de empresas, elas, assim, passam de boa vontade, assim, bastante informação para a gente, quando a gente precisa tirar uma dúvida. Olha, o MEI, como é que trabalha, empréstimo no banco, fornecedor, você tem algum fornecedor para tal coisa? Fora que também a gente procura sempre comprar uma da outra, né? Contabilidade, serviços em geral também. Então, a gente procura se fortalecer e ajudar uma ao outro. E entre linhas, agulhas e muito amor, a Tami cria, recria e transforma os sentimentos em algo para abraçar. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!